Olá, boa noite. Pessoal, eu tô aqui, como eu havia prometido, para gravar, né, uma aula, da sexta-feira, sem ser passada, na anterior, que nós tivemos aquele problema com que a gente teve um problema com a faculdade por conta da chuva, do mau tempo, e nosso conteúdo é muito extenso, então eu preciso andar um pouco, eu preciso aplicar trabalho, tá? Para vocês, mas eu preciso também andar com conteúdo. Então, essa aula é uma aula daquela que a gente perdeu, tá bom? Provavelmente, talvez eu vou gravar algumas aulas adicionais para vocês. Sexta-feira agora nós teremos, né, nós estamos hoje dia 28, sexta-feira agora deixa eu ver aqui, para mim, sexta-feira agora vai ser dia 1º de setembro, e nós vamos ter um conteúdo extenso também nessa aula. Semana que vem já é feriado, então nós precisamos correr com a matéria. Eu vou falar aqui com vocês a respeito do trabalho, inclusive, ao conteúdo que eu, inclusive, pedi para que vocês fizessem o trabalho. Exatamente porque eu preciso dar atividades para vocês, porque vocês têm uma pontuação que vocês têm que chegar, né, no final de semestre. E, além disso, como forma de vocês já irem pesquisando esse conteúdo da qual eu vou dar nessa aula. Eu vou disponibilizar essa aula no AVA, tá? E vou deixar salvo, possivelmente também compartilho nos grupos. Gente, então hoje a gente vai falar sobre a evolução histórica, tá, da Previdência Social, da Seguridade Social e Previdência Social. Nosso primeiro encontro, eu falei um pouco sobre a importância da Seguridade Social como promotora da dignidade da pessoa humana. O que é a Seguridade Social, quais são os pilares que compõem a nossa Seguridade Social. Nós falamos sobre isso. Vou repisar hoje um pouco também esse conteúdo, porque isso é importante vocês terem na cabeça como entendimento básico, elementar do direito previdenciário. Precisamos também ter uma noção de como surgiu a Previdência Social, por que surgiu, qual a finalidade real, da onde veio essas lutas. Também passei, inclusive vou deixar aqui já como uma outra tarefa, uma outra atividade, a leitura do texto da doutora Raquel Amaral, Domingos do Amaral, que fala sobre essa questão da evolução dos direitos. É um texto dela, em forma quase de poema, mas que nos faz refletir, tá? Nos faz refletir como surgem as normas, da onde surgem essas leis, sobretudo as leis que tratam de questões fundamentais, né? Direitos fundamentais. Então, eu vou deixar como tarefa no final do vídeo, eu falo qual é a tarefa que eu vou deixar para vocês. Eu vou passar aqui, vou espelhar um slide sobre isso que eu quero tratar com vocês, tá? Vamos lá. Então, nós hoje vamos falar, e isso inclusive foi o conteúdo, eu já compartilhei com vocês, tá no AVA, mas também compartilhei no grupo. Essa, inclusive, foi o tema do trabalho, né, que eu pedi para vocês fazerem semana passada. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa evolução histórica da Previdência Social, né? Como surgiu? Por que a gente estuda? Por que eu tenho que saber disso, professora? Né? Por que eu tenho que saber? Eu quero ir logo para o que interessa. Porque a gente tem que ter uma consciência de onde surgem as normas, por que chegou aonde está até aqui. As normas, elas não são feitas, as instituições, as normas, não são feitas do nada. Né? Elas têm todo um estudo, elas têm todo um apelo social, no caso das direitos fundamentais, direitos coletivos, tem todo um apelo social, local,
internacional em caso de direitos difusos. Então, quer dizer, nós temos que entender por que é do jeito que é hoje. Né? As coisas não surgem do nada, né? Não é assim. Isso leva, às vezes, séculos para que haja uma mudança. E nós precisamos entender isso. E eu sempre, nas meus conteúdos, na minha matéria, eu sempre eu inicio dessa forma, para que vocês consigam captar um fio da meada e entender como é que estão as coisas, como é que chegaram as coisas até aqui. Então, vamos lá. Então, lá no início, como é que surgiu, né? Isso aqui é uma frase. Isso daí, na verdade, é uma obra de arte, né? Que fala exatamente sobre a Seguridade Social e que ela é para todos, né? Vamos falar lá, então, como é que funciona. Nós estamos falando de Seguridade Social. Como eu disse, no primeiro encontro, eu falei o que é Seguridade Social. Quem estava na aula, pouquíssimas pessoas estavam na aula, então, portanto, eu tenho que repetir, né? Nós vamos falar isso em sala de aula de novo. O que é Seguridade Social? A Seguridade Social é um conjunto integrado de ação que da sociedade, né, das iniciativas privadas, da sociedade, do governo, né, que asseguram o quê? A saúde, a previdência e a assistência social. Esses são os três elementos que constituem a Seguridade Social. Então, hoje, se eu falar, a Seguridade Social é o INSS, Seguridade Social é a Previdência, Seguridade Social... Não. Veja, a Previdência está dentro da Seguridade Social. É um dos pilares da Seguridade Social. E o INSS? O INSS é um instituto, tá? É um instituto, é um órgão, é uma autarquia federal que administra as questões de benefícios, arrecadação relativas à questão da Previdência Social e, em algum caso, sobretudo do benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, que nós vamos estudar, também é administrado, né, pelo Instituto. Então, o INSS é um órgão, tá? Que digamos assim, que administra, que exerce, que executa as funções, as questões relativas à Previdência Social. Mas a Seguridade Social, ela é composta por três grandes pilares. Saúde. Então, a saúde, ela faz parte da nossa Seguridade Social. Qual saúde? O SUS. Então, a saúde está dentro do nosso sistema de Seguridade Social. A saúde do nosso país, ela é o quê? Gratuita. Então, a saúde, ela não exige de nós brasileiros, no Brasil, que haja contraprestação, que eu pague pela saúde. Lógico, professora, mas através de tributos, através de impostos. Não, eu estou falando de pagamento. Eu não preciso, por exemplo, para ser atendida pelo médico do SUS, pagar qualquer que seja a taxa. Não, não, é gratuita e é para todos. Então, eu não preciso, não tem contraprestação e ela é universal, ela é para todos. Professor, como assim? Eu pago plano de saúde, eu não uso o SUS. Usa, ainda que seja em situações esporádicas. Por exemplo, nós tivemos um grande exemplo de que o SUS é para todos, foi, por exemplo, com a vacina do Covid. Então, desde a pessoa mais vulnerável, mais hipossuficiente economicamente, até o mais abastado, o mais rico do país, se a pessoa vacinou, foi vacinada contra o Covid, ela usou do SUS. Então, o SUS é para todos, tá? Ele é universal e ele é gratuito, não existe contraprestação. Existe também um outro pilar que faz parte da Seguridade Social, que é a assistência social. O que é assistência social? Vamos lá. Aí alguns vão dizer o CRAS, enfim, muitos dizem o CRAS. O CRAS também é um órgão,
tá? O CRAS, na verdade, é o órgão municipal que administra, que executa as ações da assistência social. E a assistência social também faz parte da Seguridade Social. A assistência social, ela é gratuita? Eu preciso pagar para fazer uso da assistência social? Não, ela é gratuita. Ela não exige contraprestação, mas ela é para todo mundo? Ela não é para todo mundo, tá? Ela só é para as pessoas hipossuficientes. Então, determinadas pessoas que têm, por exemplo, são economicamente, tem um limite econômico para você fazer uso da assistência social. Então, se eu for lá no CRAS e quiser ser atendida para receber uma bolsa família, para mim receber uma cesta básica, eu não vou poder usar daquele serviço. Por quê? Porque a minha renda ultrapassa ao limite mínimo, o limite máximo, perdão, do que a assistência social. Então, a assistência social, ela é um serviço aos hipossuficientes, mas ela também faz parte da Seguridade Social. Então, nós temos já a saúde universal e gratuita, ou seja, para todos, sem contraprestação. Assistência social gratuita, sem contraprestação, mas ela não é universal, ela só é para os hipossuficientes. E, por fim, que é o último pilar da Seguridade Social, que faz parte da Seguridade Social, que é o foco do nosso estudo, embora nós vamos falar um pouco sobre assistência social quando for tratar de determinado benefício, que é a previdência social. Então, a previdência social faz parte da seguridade, assim como a saúde e a assistência. A previdência social, ela é gratuita? Ela é para todos? Ela é universal? Não. A previdência social, ela não é gratuita, porque para você fazer parte, para você fazer uso, né, no caso da previdência, ser um segurado, você precisa ter o quê? Você estar filiado ao regime, no caso, o regime geral de previdência social, que é o caso o geral. Você tem que fazer o quê? Tem que ter uma contraprestação pecuniária. Então, eu pago minhas contribuições, eu faço meus recolhimentos previdenciários, seja como um profissional liberal autônomo, seja como um empregado registrado, ou no caso dos servidores públicos que têm regime próprio, que fazem o recolhimento para a própria previdência, né? No caso aqui, o nosso foco é o regime geral de previdência social, tá? Ela exige a previdência para fazer uso, para você fazer gozar dos benefícios da previdência social, você tem que ter uma contraprestação. Então, é muito comum as pessoas pensarem assim: ah, quando eu completar tal idade, eu vou lá e me aposento. Só que se você não fizer determinado, não cumprir aquele mínimo que exige, que a legislação exige para que você faça jus àquele benefício, você não vai fazer, porque você tem que estar pagando a previdência. No caso de uma aposentadoria por idade, você precisa ter um número mínimo de contribuições para você, quando completar a idade, você se aposentar. Nós vamos ver, inclusive, essas alterações com a emenda constitucional. Então, a Previdência ela não é gratuita, ela exige contraprestação. Ela é para todos? Não, ela só é para aqueles, os segurados filiados da Previdência Social. Então, como é que eu faço filiação? Eu vou lá, faço a minha inscrição como contribuinte individual, eu sou registrado, e a partir do momento que eu sou filiado, que eu começo a verter contribuições, eu começo a fazer parte do sistema previdenciário. Então, a Previdência Social é a única que exige dos três elementos da Seguridade Social, é a única que exige contraprestação pecuniária, que não é gratuita, porque a saúde é gratuita, a assistência social é gratuita, a Previdência Social não. E ela não é para todos, ela só é para quem é segurado do regime geral.
da Previdência Social, ou seja, aquele que é filiado e verte contribuições, tá? Então, a Seguridade Social é isso, é um conjunto integrado de ações da iniciativa privada, do governo e do trabalhador, né, para segurar. E a Seguridade Social ela é composta por 3 grandes pilares, que no caso nós temos a saúde, que é talvez o maior o que tenha mais gasto, né, orçamentário mesmo, que é a saúde, que é o nosso sistema de saúde pública, que é o SUS. Nós temos a assistência social e nós temos a previdência social. Nós vimos também que a assistência social, ela foi de extrema importância no momento da pandemia, tá? Nós vimos aí um número imenso de pessoas, quase 1/3 da população brasileira chegou a receber aquele auxílio emergencial num primeiro momento, né, que foi liberado. Então, é um número muito vultuoso de pessoas que fizeram uso, porque da assistência social, porque é um benefício assistencial, emergencial assistencial, tá? Então, por um lado, ela segurou, uma coisa foi muito importante, por outro lado, a gente tem que refletir, e um pouco até com um pouco de preocupação, a quantidade de pessoas, a quantidade de brasileiros que fizeram uso, ou seja, é uma parcela da população muito alta que tem uma renda muito baixa. Porque para fazer jus ao benefício emergencial, tinha que estar dentro daqueles critérios da hipossuficiência para ser da assistência social. Ah, professora, teve muita gente que recebeu indevidamente. Sim, teve. Mas mesmo assim, mesmo peneirando, mesmo tirando quem recebeu indevidamente, ainda assim foi um número muito vultuoso. Significa dizer que nós temos uma parcela muito grande no sentido de quantidade de pessoas que estão ou na informalidade ou com renda baixa, baixa mesmo, tá? Mas isso é só um adendo aqui, uma reflexão para que vocês comecem a refletir, que a ideia é essa mesmo, vocês refletirem. Então, vamos lá falar sobre. Gente, deixa eu já pedir desculpa antecipado, que se caso vocês ouvirem cachorros latindo, gatos miando, infelizmente é aqui em casa, na casa do vizinho, então talvez vocês possam escutar isso, mas faz parte. Vamos lá. Como que surgiu a Seguridade Social no mundo? A origem da Seguridade Social se deu no Império Romano, onde foi encontrado indícios de seguros coletivos visando a garantia de seus participantes, bem como a proteção com as necessidades, licença estatal para mendicância, impossibilidades de trabalhar, sobretudo aqueles que da guerra na época, né? Com o tempo, o Estado assume parte da responsabilidade pela assistência dos desprovidos de renda e, finalmente, a criação de sistema estatal securitário, coletivo e compulsório. Então, indícios no mundo, os primeiros indícios foi lá no Império Romano, sobre essa questão de amparo aos necessitados. Era mais como é que eu vou dizer, mais um indício de seguridade, porque está muito, isso aqui está muito mais a ver com a assistência social do que com a própria previdência. Mas como a assistência faz parte da seguridade. Veja, era como se fosse assim um amparo àquelas pessoas necessitadas, né, que estavam em possibilidade de trabalhar, sobretudo para os que trabalhavam nos exércitos romanos e que nas guerras ficavam inválidos, e aí o Estado assumia essa responsabilidade de ajudar. Isso era uma mistura, era muito mais a ver com a saúde, com a segurança de cuidado de saúde, mas como não tinha, né, a própria medicina não era tão evoluída, tem mais a ver com a própria assistência social. Mas foi a primeira origem, os indícios de que começou a se surgir essa questão de resguardar, de amparar, né, do Estado, veja, é o Estado que ampara. O Estado amparar essas pessoas que estavam numa situação de mendicância, no caso, né, muita pobreza,
e impossibilitados de trabalhar. Então, está muito a ver aqui, esses primeiros indícios, com assistência social, tá? Então, foram os primeiros indícios lá que nós tivemos. Então, lá no início, a intervenção mínima do Estado trouxe muitas desigualdades e dificuldades para os mais carentes. Vocês imaginem como é que funcionava isso, né? Sem ter o Estado, com o Estado mínimo, ou seja, sem interferência do Estado, as pessoas adoeciam ou ficavam mais velhas, ou por alguma coisa acontecer nesse momento de vulnerabilidade. Imaginem como é que ficava. Como é que ficava? Imaginem, voltem, né? É difícil, façam um, um exercício de imaginar. Usem o lúdico de vocês e imaginem isso. Como é que era lá nas sociedades primitivas, lá no início, na sociedade industrial, olha lá, na sociedade industrial na qual a classe trabalhadora era dizimada pelos acidentes de trabalho, pela vulnerabilidade da mão de obra infantil, pelo alcoolismo, pela insegurança econômica e pela lei de oferta e procura, fizeram com que a participação estatal tomasse fundamental importância para amenizar os danos de um sistema social extremamente selvagem. Então, voltem lá. Volta lá no indício da sociedade industrial. Vocês imaginem como é que era, se hoje nós temos problemas sérios de saúde pública, inclusive, com as LER, DORTs, até com as questões, hoje tem muita fiscalização com relação ao acidente de trabalho, exatamente para o quê? Para resguardar, para que o Estado venha nesse amparo essas pessoas. Imagine como é que era naquela época. Os acidentes de trabalho não tinha EPI, não tinha fiscalização, não tinha treinamento, não tinha Ministério do Trabalho, não tinha nada. As máquinas eram precárias, a saúde não existia, né? As pessoas, a mão de obra infantil, a perspectiva de vida das pessoas era muito, infinitamente menor do que é hoje. O alcoolismo, obviamente, que estava interligado com essa situação, porque era a válvula de escape que se tornava. Então, veja como é que eram aquelas pessoas. Por isso que o Estado ele teve que intervir, porque o Estado mínimo fazia com que. Você imagina como é que ficava a situação. A pessoa sofria um acidente, ficava inválido, quem queria assumir? Quem queria amparar? Quem queria sustentar essa pessoa? Né? Então, vê-se daí a importância da participação estatal na Seguridade Social. Né? O Estado mínimo foi trocado pelo Estado do tamanho certo, aquele que atenta a outras demandas da sociedade, especialmente na área social. É importante que a gente tenha consciência disso, tá? Assim surge o Estado do bem-estar social, né, que visa justamente atender outras demandas da sociedade, como a previdência social, por exemplo. Veja, o Estado mínimo ele tem que ser trocado, e deve, e foi trocado, e tem que ser trocado pelo Estado do tamanho certo. Não adianta a gente querer, por exemplo, vamos imaginar no nosso país, por exemplo, privatizasse tudo. A maior parte da população não ia ter, não ia conseguir, não ia ter acesso. Isso ia ter efeitos cascata que ia interferir em todos os outros segmentos, na economia, né, na própria produção industrial. Por quê? Porque, veja, o Estado ele tem que segurar, né, ele tem que dar um suporte mínimo para que as pessoas, em momentos de vulnerabilidade, elas possam ter um certo conforto, porque naquela época, você imagina, sofria um acidente, ficava inválido, era a família que tinha que sustentar aquele inválido. Se fosse o chefe de família, o arrimo de família, muitas vezes a própria família inteira ficava na mendicância. Por quê? Porque naquele período muito mais machista e muito mais patriarcal do que nós temos hoje, o homem era o responsável pelo sustento. Se ele adoecesse, as mulheres iam para o mercado de trabalho, né? Com a evolução industrial foi mesmo, mas ganhando infinitamente menos. Ou seja, ia causar problemas infindáveis, ia obrigar os filhos, crianças, a irem trabalhar muito mais cedo, a ter problemas muito mais cedo, a sofrerem acidentes ou até ficarem inválidos muito mais cedo. Então, é um efeito cascata desastroso, tá? Então, é por isso que eu
chamo vocês a imaginar como é que era sem o amparo do Estado. Se é com o Estado é ruim, pior sem ele. Esse movimento surgiu mais como um contraponto ao crescimento comunista do que pela conscientização dos dirigentes mundiais pela importância social, inclusive com a farta oferta de benefícios visando realizar com o leste europeu. Isso aqui, na época, surgiu como exatamente porque nesse período que começou a surgir ao movimento mais de amparo da Seguridade Social, da Previdência Social, era um momento que esse regime comunista estava surgindo como uma nova onda de solução, né, da igualdade, e aí o que aconteceu? Os ocidentais tiveram que perceber o seguinte, não, nós também não podemos deixar o Estado mínimo, nós temos que amparar, porque senão nós vamos perder para o movimento comunista. Por quê? Porque o comunismo já pregava exatamente o contrário, o Estado vai cuidar de você totalmente, o que também não é, isso também não é legal, né? Então, quer dizer, o que aconteceu? Isso foi um movimento, quase como um contraponto mesmo, para dizer, não, nós também vamos cuidar, mas nós vamos cuidar, mas te dando liberdade, enfim, foi nesse sentido, tá? Vamos lá, vamos entender os diversos tipos securitários ao longo da história. Eu falei que tinha cachorro aqui, desculpem. Fase inicial. Teve lá a criação dos primeiros regimes previdenciários com a proteção limitada e alguns tipos de evento, como acidente de trabalho e invalidez. Foi lá na Revolução Industrial. Então, até 1918, né, começou a ter os primeiros regimes previdenciários que davam algumas proteção, sobre, no caso de acidente de trabalho e invalidez. Então, era basicamente, só dava proteção no caso dos acidentados no trabalho e invalidez decorrentes do trabalho, tá? Esse foi a primeira fase, a fase inicial. Aqui eu coloco uma foto só para vocês, assim, a gente voltar, né? Porque às vezes a gente imaginar, a gente não consegue. Olha lá como é que era uma máquinas precárias, mão de obra infantil, sem nenhum tipo de EPI, nenhum tipo de treinamento, as pessoas estavam aprendendo. Vocês imaginam a quantidade de problemas, acidente, doença, enfim, o que não, a insalubridade também desses locais, como que não era, tá? Teve a fase intermediária, que aí já foi de 1919 a mais ou menos 1945, que foi uma expansão da Previdência pelo mundo com a intervenção do Estado cada vez maior na área securitária. Então, nesse período de 1919 até 1945, começou a haver uma... Por quê? Porque a própria indústria começou a expandir muito rapidamente, né? Criação da indústria nos centros urbanos, da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, com a criação da indústria, o que começou a acontecer? Começou cada vez mais, a Revolução Industrial começou, nesse período começou as guerras, aí que começou mais, começou a ter os centros urbanos, a criação das cidades, as pessoas saíram do meio rural e foram para os centros urbanos, consequentemente, em aglomerados urbanos, com a falta de estrutura, saneamento básico, tudo isso gerou também o aparecimento de novas doenças, pragas, enfim, uma série de problemas, como eu disse, que vem de efeito cascata. A inserção da mulher no mercado de trabalho, então as mulheres começaram a entrar como mão de obra barata, porque precisavam trabalhar, tá? Mas aí houve uma expansão, começou a ter muitos problemas, a indústria começou a crescer muito rapidamente e, consequentemente, precisou ter, começou a surgir, né, as questões previdenciárias mesmo, de proteger os trabalhadores. Então, previdenciária aqui já era na proteção dos trabalhadores. Veja, a seguridade lá no Império Romano era mais assistencialista, né? O Estado tomava conta daquelas pessoas porque era mais... Aqui a previdência está mais relacionada com a Revolução Industrial, que é exatamente o que? Trabalhadores, pessoas que estavam trabalhando. Tá? Aqui uma nova foto para vocês verem aí as mulheres no mercado de trabalho, nas indústrias, né? Também
precário, né? Sem nenhum tipo de... Aqui elas estão todas bonitinhas, aqui provavelmente é uma fábrica mais limpinha, mas tinha de carvão, tinha coisas muito impactantes, né? Aqui também para a gente perceber. E aí, depois da fase intermediária, veio a fase contemporânea, que foi mais ou menos a partir de 1946, né? Que aí começou a se consolidar, que vem até hoje, porque teve um aumento da clientela atendida e dos benefícios pagos, né? Que foi exatamente o grau máximo, com proteção de todos contra qualquer tipo de risco social. Na fase inicial, era só acidente de trabalho e invalidez decorrente de trabalho. Na fase intermediária, também estava muito relacionado com os acidentes de trabalho, tá? Mas aí na fase já contemporânea, a gente já vai ver que vai ter uma proteção não só com relação ao acidente de trabalho. Nós vamos ter a proteção à velhice, no caso por exemplo, a aposentadoria por idade. Nós temos a invalidez não necessariamente decorrente de um acidente de trabalho. Nós temos a questão da pensão por morte, que é no caso do trabalhador morre e deixa a pensão para a viúva, ou para o viúvo, ou para os filhos, né? Nós temos a proteção à gestante. Então, começou a ter uma proteção contra os riscos sociais, pelo menos os mais importantes, né? Então, essa é a fase, aumenta, abrange, consegue abranger e atender uma maior demanda, porque aumenta o número de trabalhadores, e, consequentemente, também consegue o Estado começou a proteger mais contra os riscos sociais, pelo menos os mais importantes, né? Olá, no início, a proteção contra os infortúnios da vida era de caráter eminentemente familiar, ou seja, uma ajuda mútua e exclusiva da família, sendo que os membros mais novos auxiliavam e sustentavam os seus idosos incapacitados para o trabalho. Veja, aquilo que eu falei, antes de ter intervenção do Estado, o que acontecia? As famílias eram que tinham que sustentar. Uma adoecia, ficava inválido ou ficava velho, quem tinha que sustentar a família? O Estado não ia pagar uma aposentadoria, um benefício porque ele estava inválido. Não tinha isso. Vocês entendem? Então, por isso que eu falo, tudo é movimento social. É como que a norma chegou até onde ela está. Teve quantas vidas foram ceivadas, né, no chão das indústrias, né, nos acidentes de trabalho, nas perdas, assim, quantas crianças morreram, mulheres morreram, pessoas na época consideradas morreram, para que chegasse a perceber que precisava de um amparo estatal, né? Então, para chegar como é hoje. Depois surgem as associações de indivíduos, onde grupos de pessoas uniam-se voluntariamente para a proteção mútua contra os riscos sociais. O que aconteceu? Primeiro, cada um cuida de si, as famílias é que se cuidem, porque o Estado não intervém, não tinha nada. Depois, esses trabalhadores começaram a perceber, assim, nós precisamos nos organizar. Veja a importância também da organização, né? A gente costuma falar muito sobre sindicatos, que sindicato é isso, que é aquilo e tal, mas veja, isso é a ideia de proteção, de se proteger. As distorções, os desvios de finalidade, aí essa é uma questão humana e realmente tem que ser combatida, mas a ideia, por que surgiu isso? Foi isso. As pessoas começaram a falar, poxa, não tem nada, não tem o Estado, estão adoecendo, está sofrendo acidente, e a gente está ficando na miséria, a família não vai ter condições. Começou as pessoas se reunirem, os próprios trabalhadores em organizações, como um exemplo precário lá, inicial de um sindicato, digamos assim, de organização, de grupos mesmo, que eles começaram a se reunir e começaram a perceber o seguinte, nós vamos ter que fazer alguma coisa, vamos fazer aqui, tipo, que a gente vai ver as caixas de assistência. É tipo assim, eu faço parte do grupo de mulheres trabalhadoras da indústria de tecelagem. E aí a gente se reunia, aquele grupo, formava um grupo, a gente começou como se pagar algumas contribuições para que, se caso eu adoecesse, eu morresse, eles iam sustentar meus filhos, ou iam me sustentar enquanto eu tivesse inválido.
começou a surgir essas organizações individuais. O Estado ainda não estava nessa jogada, tá? Aí começou o primeiro ato legislativo assistencial, se deu na Inglaterra, em 1960. Foi criada a primeira contribuição social para o amparo assistencial, tá? Então, foi lá na Inglaterra, tá faltando um 9 aqui, mas foi na Alemanha que surgiu o ponto inicial das normas de seguridade social e, consequentemente, do estudo do direito previdenciário. Então, foi com o chanceler Bismarck, na verdade, lá em 1884, tá? Que surge, né, esse ponto inicial das normas. Então, ele fez o quê? Ele obteve a aprovação do parlamento para o seu projeto de seguro de doença, o qual foi seguido pelo seguro de acidentes de trabalho e pelo seguro invalidez. Foi a gênese da contributividade e compulsoriedade da filiação. Nasce, portanto, a prestação previdenciária como direito público subjetivo do segurado. Então, foi lá na Alemanha que surge, né, o primeiro seguro de acidentes, né, e seguro-doença, e como contribuição compulsória, né, para que o Estado ampare os trabalhadores em momento de doença, de acidente de trabalho, velhice, tá? A partir de Bismarck, os sistemas securitários passaram a ter a natureza pública. Veja, aí o Estado já começa a tomar conta da seguridade. Não é mais particular. Esse é o chanceler Bismarck. Na América Latina, os sistemas mais antigos foram criados na Argentina, Chile e Uruguai no início da década de 1920. Veja, de 1884, lá com Bismarck, aqui nós começamos a ter os sistemas lá por 1920, tá? Nos Estados Unidos, com a recessão de 1929, criou-se um sistema de seguridade social mais próximo da Previdência Social. Teve uma recessão muito grande em 1929, com a Bolsa de Valores quebrou, teve uma miséria muito grande, e aí surgiu um sistema de seguridade nos Estados Unidos, tá? Para amparar, porque foi um momento muito difícil econômico, tá? A primeira Constituição a mencionar a Seguridade Social foi a do México. Olha lá que interessante. O México é que falou pela primeira vez em Seguridade Social, embora lá o chanceler Bismarck já tinha criado normas, né, normas extraconstitucionais, né, falando sobre essa segurança, mas a primeira Constituição, a primeira como é que eu vou dizer, norma constitucional foi a do México. Então, a Constituição do México é que fala da Seguridade Social. Antes eram normas extraconstitucionais. No entanto, o ponto mais importante foi o famoso relatório de Beveridge, na Inglaterra, em 1942, que deu origem à Seguridade Social, ou seja, a responsabilidade estatal, não só do seguro social, mas também de ações na área de saúde e assistência social. Então, na Inglaterra, em 1942, teve esse relatório de Beveridge que diz o seguinte, que tratou a Seguridade Social como uma responsabilidade estatal. E não só do seguro social, mas também de ações na área de saúde e assistência. Então, aí já começa a ter uma visão, né? É um indício de como é hoje a seguridade, que temos que falar de saúde, temos que falar de assistência e temos que falar de previdência, tá? Então, esse foi o relatório muito importante que deu origem à Seguridade Social como responsabilidade do Estado, como mais ou menos no fragmento de como é hoje. Tá? No Brasil, o Brasil seguiu a mesma lógica do plano internacional, com origem inicialmente privada e voluntária. Como é que surge no Brasil? Os trabalhadores começaram a ver que precisavam se organizar para poder ter algum tipo de amparo. Então, eles eram privada, ou seja, de vontade deles, o Estado não interferia, não se responsabilizava, e voluntariamente. Então, eu faço parte daquele grupo lá que estou pagando contribuição, aquelas caixas de assistências, caixas de aposentadoria, se eu quisesse. Tá? O Estado não lidava com isso.
A Constituição de 1891 trouxe a expressão aposentadoria, a qual era concedida a funcionários públicos em caso de invalidez. Isso já na época ainda lá da República, né, que começa depois, pós-império, aí os funcionários públicos. Por que os funcionários públicos? Porque naquela época os funcionários públicos eram indicados pelo próprio rei, então eles tinham, vamos, digamos assim, eles eram considerado uma elite, né? E aí eles criaram essa expressão para amparar esse grupo de cidadão que, de alguma forma, eles faziam parte, né, da elite, os quais os demais trabalhadores não possuíam qualquer proteção. Então, era só para o funcionário público mesmo. Na mesma época, criou-se também as caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários. Nesse caso, também havia previsão de pensão para os dependentes cônjuges filhos. Só que aí não era estatal. Você veja que é só a expressão aposentadoria surge para concedidas funcionários. Aí que aconteceu, o Estado ainda não estava assumindo a responsabilidade para si. O que aconteceu? Tinha um grupo muito importante, muito forte, uma categoria profissional extremamente forte, que eram os ferroviários. Por que os ferroviários? Porque hoje eles se equiparariam, mais ou menos, ou até mais, porque não existe outro meio, aos caminhoneiros, né? Mas até porque não existia outra forma, não existia o transporte. Por quê? Porque toda a riqueza e toda a abertura do país, todo o transporte de riqueza e das pessoas também eram feitos por quê? Pelas ferrovias. Então, eles começaram a se organizar, criaram caixas de assistência como se fossem sindicatos, tá? Não é sindicato, gente, é só um exemplo para ficar melhor de vocês visualizar. E eles começaram a pagar, fazer tipo uma caixinha, tipo uma previdência própria deles, para que eles, no caso, para que eles pudessem ser amparados, né? Em caso deles falecerem, para que os dependentes deles começassem a ter direito não ficar desamparado, né? Começam a surgir essas caixas de aposentadoria. Então, é de iniciativa também privada, tá? O Estado ainda não toma conta. Lá, o decreto legislativo de 3.724/19 criou o seguro de acidente de trabalho no Brasil. Então, começou lá em 1919, criou esse seguro acidente de trabalho no Brasil. Começa aí o Estado assumir parte da responsabilidade. Mas quando é o marco da Previdência Social no Brasil? E, gente, eu vou perguntar isso na prova, tá? E eu pergunto sempre nas provas e sempre erro. O marco da Previdência Social no Brasil foi com a criação da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923. Foi a partir daí que a gente pode dizer que esse é o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Veja, não estou falando da Seguridade, eu estou falando da Previdência. Previdência é o quê? É aquele que precisa ter contraprestação, ou seja, eu preciso estar pagando e eu preciso estar afiliado. Então, não é assistência social, não confundam com assistência social, é a Previdência. Foi com a Lei Eloy Chaves. Até hoje, nesse dia, se comemora o dia do aposentado, se comemora o dia da Previdência Social, se comemora o dia do advogado previdenciarista, e aí todo dia 24 de janeiro, essa data é comemorada como dia da Previdência, como dia do aposentado, como dia do advogado previdenciarista. Tá? Por quê? Porque foi com essa lei que eu vou dizer assim, foi o pontapé inicial, do marco inicial da Previdência Social no Brasil. Que era uma caixa de assistência dos ferroviários. Tá? Foi uma lei aprovada para garantir essa caixa de assistência dos ferroviários. Outras categorias buscaram a mesma proteção, provocando uma rápida extensão dessa técnica protetiva pelo país. O que aconteceu? Passou essa lei, né, dessa caixa de assistência dos ferroviários, e aí o que aconteceu? As outras categorias profissionais, obviamente, começaram a buscar a mesma proteção.
tá? Coloco aí, né, dia 23 é como é o dia da Previdência Social, do advogado previdenciarista, dia do advogado, tá? Então, essa é a data. Não é dia 23 não, gente, é dia 24, tá? Tá aí. Essa aqui é uma imagem da lei que foi chancelada, né? Foi aprovada, que diz respeito a uma lei que tratava sobre a Caixa das Aposentadorias e Pensões dos ferroviários. Então, a importância deles para isso. Até pouco tempo atrás, tinha uma questão das pensões dos ferroviários, que ganhavam, as viúvas dos ferroviários ganhavam muito acima do teto. Era exatamente porque existiam essas caixas assistenciais, eram resquícios ainda disso, tá? Hoje já não tem mais, mas por isso que a gente às vezes critica sem buscar, entendeu? Por isso que eu quero que vocês entendam. Não que não esteja errado, não que seja errado você criticar, mas a gente tem que entender por que, que as coisas chegaram onde estão, né? Então a gente criticava as viúvas recebiam pensões, a gente não sabe por quê, né? Isso é resquício desse fundo, dessas caixas de assistência, desse período inicial. Atualmente isso cabe? Não, não cabe mais. Se porventura ainda existir ainda uma viúva de ferroviário viva, ela pode estar recebendo, que eu acho difícil. Mas isso é errado? Não, isso foi fruto de uma época. E existe uma questão de direito adquirido, tá? Então, nós temos que refletir para a gente não cair, ficar só criticando e ficar num discurso raso, tá? Mas é só um adendo também. Na década de 1930, as caixas de aposentadorias e pensões passaram a ser substituídas pelos institutos de aposentadoria e pensão. Então, começou a surgir muitas caixas, né, de aposentadoria de várias categorias profissionais, né? E aí elas começaram a ser substituídas, ao invés de chamar caixas, começaram instituto. Aí começa já o termo instituto, né? Pois na época os trabalhadores que mudavam de empresa mudavam de caixas de aposentadoria, o que gerava problemas. Então você imagina, hoje eu faço parte da caixa de assistência das mulheres da indústria tecelã. Aí eu saio dessa empresa tecelã e vou trabalhar, por exemplo, na empresa automotiva. Um exemplo. Então eu tinha que mudava de caixa, o que acontecia? Dava problema, né? Porque não o fundo que eu contribuí para aquela não transferia para outra, então isso gerava problema. Então começou a mudar, não é mais, passou para instituto, tá? Exatamente para tentar amenizar essas dificuldades dessas transferências, porque quando o profissional, o trabalhador saía, por exemplo, fazia parte de um e ia para outra, para que houvesse uma compensação, né, desses institutos. Ou seja, o que é compensação? Até hoje se fala em compensação de previdência, que é, por exemplo, as contribuições, se um dia eu já fui funcionária pública e já não sou mais, e agora eu faço parte do regime geral, as contribuições que eu tinha lá, que eu fiz lá na época que eu era funcionária pública, eu posso usar para minha aposentadoria agora no regime geral e vice-versa. São compensações de previdência. É mais ou menos isso, por isso que começou a surgir os institutos. Por quê? Porque as contribuições que eu fiz lá na época que eu trabalhava na indústria tecelã, eu posso usar para mim usar no caso de eu aposentar aqui na indústria automotiva, entendeu? Começou a surgir esses institutos para isso. A Constituição Federal de 34 foi a primeira a estabelecer a forma tríplice de fonte de custeio do previdenciário. Qual que é a fonte de custeio hoje na Previdência? Tem que ter quem? É só o trabalhador que sai do trabalhador? Não. É do Estado, tem a parte do Estado, tem a parte do empregador, porque quando, por exemplo, quem tem carteira assinada sabe disso, desconta a sua parte, a outra parte é o empregador que tem que pagar e tem que ter também a participação do Estado. Então, é Estado, empregador e empregado. A fonte tríplice de custeio da Previdência, tá? Então, essa foi na Constituição de 34 que se estabeleceu essa forma.
A Constituição Federal de 46 trouxe a expressão previdência social, substituindo o seguro social, bem como dizia que era proibida a prestação de benefícios sem a correspondente fonte de custeio. Então, foi lá em 46, tá? Começou a usar, parou de usar a expressão seguro social no sentido de seguro social para questões previdenciárias, tá? Não que não seja um seguro social, mas essa expressão, porque senão confunde muito com seguridade, né? Então, começou de 46 substituir esse termo, né? E que era proibido conceder benefícios sem a correspondente fonte de custeio. É exatamente o que é a Previdência. Eu não posso, por exemplo, criar um benefício, pedir qualquer benefício que não exista dentro do ordenamento jurídico nosso. Eu não posso. Por quê? A não ser que eu crie uma tese, vá para chegar a provar, porque tem que ter uma fonte de custeio. Se eu estou criando um benefício, eu tenho que dizer da onde vai vir esse custeio. Por quê? Porque a Previdência Social, ela exige contraprestação pecuniária. Eu preciso ter essa contraprestação, eu preciso ter essa fonte de custeio, porque senão ela não é previdenciário, ela pode ser assistencial, que aí vem toda do Estado, não tem contraprestação da pessoa, do trabalhador, tá? Então, começou essa não posso pagar benefícios sem que diga de onde vem a fonte de custeio. E até hoje é assim. Então, eu não posso criar um benefício, entrar com pedido, pedindo um benefício que não existe, porque os benefícios que existem já têm um estudo, já tem a fonte de custeio, da onde vai vir para custear aquele benefício. Nós vamos falar sobre isso um pouco quando a gente começar a entrar em benefícios, propriamente nos benefícios. Nós vamos falar sobre isso. Na década de 60, havia 6 IAP, Institutos de Aposentadoria e Pensões, que foram unificados em 1966. A unificação se justifica para que não se houvesse vários sistemas estatais. Então, lá na década de 60, tinham 6 institutos de aposentadorias e pensões. Então, cada categoria ia lá, criava seu instituto. Então, unificou exatamente para que pudesse ter, sobretudo isso, né? Essa questão não ter problema, porque às vezes um instituto não tinha dotação, quebrava e o outro, então teve que unificar primeiro para como é que canalizar as contribuições mesmo, né? E depois para poder abranger mais todo mundo. Porque se você começa a dispersar, cada um cuida do seu, vai ter um que vai administrar muito bem, que está super bem, que não tem débito, e o outro que vai quebrar, né? E aí precisa ter essa unificação para que haja um direcionamento e uma melhor administração. Em 1963 foi criado o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, Fundo Rural. Até hoje as pessoas falam muito sobre esse Fundo Rural. Em 1966 foi criado o INAMPS, INPS, na verdade, não é o INAMPS, isso aqui foi o INAMPS. Então, lá em 63 foi o Fundo Rural, que é um fundo de assistência aos trabalhadores rurais. Você veja que é um fundo que os trabalhadores rurais. Antigamente, gente, as pessoas elas precisavam pagar, antes da Constituição de 88, para fazer o uso do SUS, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho aqui na frente. Então, é só para vocês entenderem, ó, Fundo Rural, 1963. Em 66, o INPS. Tá? Em 1967, a Constituição foi a primeira a prever o seguro-desemprego. Em 77, a Lei 6.436 instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SIMPAS. Então, lá em 77, surgiu esse SIMPAS, que foi composto por 6 entidades, que era o nosso Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Veja, era assim que se chamava, não era Seguridade Social, era esse Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, SIMPAS, composto por 6 entidades. O Instituto Nacional de Previdência Social, que era o INPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que era o INAMPS. Então, você veja, o SUS, né, digamos assim, a saúde estava aqui, mas era o INAMPS, e o INAMPS não era gratuito, ao contrário do que se imagina. Eu lembro até hoje, porque
Meu pai, ele foi médico do INAMPS, e eu lembro, as pessoas tinham uma cadernetinha assim, e você fazia uns recolhimentos, você tinha que pagar para você usar e sua família, usar seus dependentes usar. Se não tivesse, você não era atendido, tá? Sei como que eram essas contribuições, eu não lembro, mas enfim, tinha que ter contribuição. E esse, o INAMPS, então o INPS era um, que era o da Previdência, o INAMPS era da assistência médica era o outro, tudo dentro desse Simples. A Legião Brasileira da Assistência Social, que no caso aqui seria nossa assistência social, usava a Legião. Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, a FUNABEM, né, que era um órgão que cuidava dessa questão do menor. A empresa de processamento de dados de previdência social Dataprev, que é uma empresa que existe até hoje. Instituto de Administração Financeira e Previdência e Assistência Social, o IAPAS. Tá? Então, eram esses os institutos que compunham o SIMPAS, que era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que foi instituído lá em 1977. O SIMPAS foi extinto em 1990. Veja, nós tivemos a Constituição em 88, nós tivemos uma lacuna, uma vacácio aí, tanto é que a lei da 8.213, 8.212, que trata sobre custeio e benefícios previdenciários, ela é de 91, então, desde a Constituinte de 88 até ter a regulamentação mesmo, as normas infraconstitucionais, nós tivemos um lapso aí de 5 anos, né? O SIMPAS, ele foi extinto em 1990, depois da Constituição de 88, e foi criado, a partir daí, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, uma autarquia federal. Então, veja, o SIMPAS, ele se extingue em 1990, ele acaba. Por quê? Porque, a partir daí, não é mais Sistema Nacional de Previdência Social e Assistência, é a Seguridade Social. Aí nós temos de um pilar aqui grande, que é a saúde, nós temos outro pilar grande aqui que vai tratar da assistência social, e aí nós temos o terceiro pilar, que é da Previdência Social, que criou-se aí o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, que foi criado em 1990, e o INSS nada mais é do que a fusão do INPS com o IAPAS. Olha lá, o que é o INPS? O INPS, o nome já está dizendo, Instituto Nacional de Previdência Social, e o IAPAS, que é o Instituto de Administração Financeira e Previdência e Assistência Social, que no caso aqui seria a parte de arrecadação. O INSS, ele tem ele administra, né, a questão da arrecadação, que hoje tem o Simples, que está com a Receita Federal, tem a parte da arrecadação, que nós vamos ver, sobretudo com a Lei 8.212, e tem a parte do Instituto Nacional, que é a administração e pagamento dos benefícios previdenciários. Então, o INSS é a fusão desses dois institutos, tá? Aqui nós temos até hoje, ele foi criado em 1990. Os outros institutos foram extintos, à exceção de quem? Dataprev. Os outros institutos todos foram extintos, com exceção da Dataprev. Aqui, o INSS, ele surge como a fusão desses dois, que foram extintos também, e a única que se mantém até hoje, o único instituto que se mantém hoje é a Dataprev, que continua sendo a empresa de processamento de dados da Previdência Social, e existe até hoje. Em 24 de julho de 1991, entraram em vigor os diplomas básicos da Seguridade Social, na verdade, da Previdência Social, tá? Que é a Lei 8.212, que é a de custeio, e a 8.213, que é a de benefícios. E o regulamento que foi através do Decreto 3.048 de 99. Tá? Então, assim, importante vocês saberem disso, para vocês chegar até onde estava, até onde está, tá? Aqui, gente, nessa época que houve essa extinção, existiam muitos funcionários públicos desses institutos. E aí, nesse período, eles começaram a ter que ser absorvidos, né, ser remanejados para outros, né? Então, assim,
Foi um período de mudança mesmo, foi bem uma mudança significativa e vem até hoje. Isso tudo depois da nossa Constituinte de 88, tá? Gente, então, assim, o que eu tinha para falar sobre essa evolução histórica, sobre esse cronograma, é isso. Vocês precisam saber disso, porque vocês têm que ter senso de como surgem as coisas, né? De como as coisas surgiram, né? De que não foi uma coisa de uma hora para outra, de que o INSS não existe desde sempre, de que existiu, os trabalhadores precisavam se organizar para poder ter algum tipo de amparo. Então, vocês têm que, para a gente entender as normas de hoje, né? Quando a gente for entrar nos benefícios, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, vocês já fizeram trabalho, provavelmente vocês já leram esse slide que eu já mandei para vocês, mas isso é para vocês precisam saber, eu cobro alguma coisa em prova, e para que vocês entendam e tenham esse fio da meada, tá? Na próxima aula, nós vamos entrar num conteúdo importante, segurados, nós já vamos falar sobre segurados da Previdência Social, e lembrando sempre que a Seguridade Social é composto pelas 3 grandes pilares: saúde, previdência e assistência, tá? Falei que ia dar uma tarefinha, e a tarefa é o seguinte: leiam o texto da doutora Raquel Domingos do Amaral, já está no AVA, já disponibilizei. E eu quero que vocês leiam o texto dela e me façam uma reflexão pessoal do que vocês entenderam, do que significou o texto dela, do que vocês entenderam, tá? Para vocês me entregarem na próxima aula. Na verdade, eu vou colocar um prazo para vocês me entregarem. Deixa eu falar a data. Vocês vão me entregar dia 15 de setembro, tá? Essa reflexão. Porque essa semana, na outra semana já vai ser feriado, vocês vão me entregar dia 15 de setembro. Sobre. Professora, você precisa ser digitado, precisa ser manuscrito? Não importa. Desde que seja um manuscrito que eu consiga entender a letra, tá valendo. Porque o que eu quero é uma reflexão pessoal, individual, do que é que aquele texto, se fez algum sentido para vocês, o que vocês entenderam, o que chamou atenção, ou se vocês não entenderam, ou se vocês não acham que é aquilo, enfim, é uma reflexão pessoal, tá bom? Então, assim, é isso que eu quero, e espero que isso tenha ajudado vocês, e até a próxima aula.